como que eu vou fazer para memorizar todos aqueles assuntos que são competência privativa da União em matéria legislativa. O artigo 22 da Constituição traz um rol com 29 incisos, temas que são de competência privativa da União legislar. E eu sei que isso é um transtorno para quem vai fazer provas de direito constitucional. No entanto, hoje eu vou trazer um método para você para te ajudar a memorizar, a entender e não esquecer mais como que funciona o estudo a respeito desse tema da Constituição. Antes disso, meu nome é Arthur Guerra, eu sou professor de Direito Constitucional, doutor em Direito Público, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Público Municipal, Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Peço para você seguir aqui o nosso canal para curtir esse vídeo se você gostar e para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer mais dicas que vão te ajudar na sua jornada de compreensão para o direito constitucional e para realizar as provas que você encontra aí pela frente, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, tratar aqui objetivamente desse artigo 22 da Constituição. Todo mundo, quando pega a Constituição para estudar, quando o tema é organização político-administrativa do Estado, encontra uma dificuldade inicial. Além da gente ter que saber o que é competência exclusiva, privativa, o que é competência residual e etc., o grande lance aqui dessa matéria, e que é cobrado em grande parte dos concursos também, é saber especificamente se aquele determinado assunto é de competência da União, é de competência dos estados, ou é de competência dos municípios, ou é de competência de todo mundo. Pois bem, aqui o que eu vou tratar especificamente neste vídeo é sobre o que é competência legislativa da União. Em outro vídeo nós trataremos o que é competência administrativa da União. Mas eu vou ensinar um método de aprendizado para que você consiga memorizar isso e não esquecer mais. Qual seja? Veja bem, primeiro ponto é que é muito simples de a gente compreender essas matérias de competência legislativa da União se a gente souber sobre o que a gente está falando e sobre se a gente souber também os exemplos a respeito de cada um desses tópicos. Então, se pegamos aqui esse artigo 22 do texto constitucional, nós vamos ter uma infinidade aqui, 29 incisos para ser mais preciso, 30 incisos, perdão, sobre o que a gente tem que tratar, exatamente que é aquilo que é produção legislativa da União. E quando eu falo de produção legislativa da União, eu estou dizendo assim, quais leis que a União legisla privativamente, ou seja, tem uma diferença aqui para o artigo 21, que eu já quero te chamar a atenção, compete à União no 21, trazendo competências administrativas. Não são tema dessa aula. Essa aula eu estou falando sobre competências legislativas, também chamada de competências formais. Então lá, compete privativamente à União legislar sobre. Qual que é a importância disso daqui? Qual que é a diferença e por que eu estou ressaltando tanto essa distinção? Porque existem vários temas que estão aqui no artigo 22 que não estão lá no artigo 21 e vice-versa. Por quê? Porque que é o 21, são os assuntos que a União tem para fazer, as tarefas administrativas da União em nível federal. E aqui no 22 é aquilo que o Congresso Nacional, seja com a sanção do presidente, ou mesmo o presidente da República através de medida provisória, ou leis delegadas, enfim, temas que o Congresso Nacional, como regra, é o responsável pela produção legislativa. Só que quando a gente olha para o artigo 22, nós temos um problema. Arthur, como é que eu vou lembrar disso tudo aqui na hora de uma prova? Isso é cobrado de duas maneiras que eu vou falar no final desse vídeo. Espera um pouquinho que eu explico também o que eu estou querendo dizer. Mas o primeiro ponto é saber, por exemplo, desapropriação. Né? Eu vou ter que fazer um mnemônico enorme aqui com 30 incisos. Eu vou ter que falar deci, copê, esse tipo de estudo não funciona, porque na hora da prova você acaba esquecendo, porque quem criou o mnemônico funciona para a cabeça dele, para o raciocínio dele, etc. E como aqui a ideia é te trazer a dica fundamental para você conseguir memorizar, entender e lembrar disso que eu estou falando, é importante que você faça isso que eu vou dizer. Primeiro ponto, então. Você vai pegar, e é bem simples, tá? É bem simples mesmo que eu vou falar. Você vai pegar uma folha de papel, de preferência pautada. Nessa folha de papel pautada, você vai colocar lá em cima assim, competências legislativas da União. Entre parênteses você coloca privativa, tá?
Então, competências legislativas da União, lá no alto bem grande. Bom, depois que você fez isso, você vai escrever na primeira linha ou segunda linha, você vai colocar assim, inciso 1. E você vai colocar, abaixo do inciso 1, direito civil, deixa eu colocar aqui para você ver. Você vai colocar lá, direito civil, direito comercial na próxima linha, direito penal, outra linha para baixo, processual, outra linha para baixo. Você vai usar uma linha para cada um desses temas. Terminou aqui os 10 temas que nós temos nesse inciso, que são civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, 10 temas só nesse inciso, você vai colocar o inciso 2 e nele você vai escrever desapropriação. Depois inciso 3 e assim por diante, sucessivamente até o inciso 30. Mas Arthur, até agora eu só estou vendo eu copiando aquilo que está escrito na Constituição. É verdade. Só que, agora que vem o pulo do gato, na hora que você escreveu lá direito civil, você vai parar na sua cabeça e fazer um raciocínio que é o seguinte. Qual lei a União já criou em termos de direito civil? Eu conheço alguma lei brasileira, não preciso falar da União não, eu conheço alguma lei brasileira que trate de direito civil? E aí eu te trago uma grande solução. Por exemplo, o Código Civil. Você vai se lembrar do Código Civil. E você vai se lembrar que, por exemplo, essa editora aqui que publicou o Código Civil, ela não publica códigos civis para os municípios. Não tem o Código Civil do Estado de Minas Gerais. Então, o que eu quero dizer? Na hora que você memoriza que existe um Código Civil, esse aqui está até bem ultrapassado, esse Código Civil aqui, mas na hora que você memoriza que existe um Código Civil e que ele foi criado pela União, eu te garanto que na hora que cair o tema direito civil numa prova, você jamais vai esquecer dele. Mesma coisa, você vai pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver que código é esse aqui, penal, você vai se lembrar, existe um Código Penal. Você anota na frente, olha lá, Código Penal, esse aqui é antigo, tá? Você anota lá, Código Penal. Para quê? Para você ter o exemplo de uma lei federal, ou seja, criada pela União, que efetivamente só pode ser criada pela União. Temos outra ali, processual. Olha lá, um CPC, você vai lembrar. O Código Processual que você conhece é apenas em nível federal. Aí o processual civil e o processual penal. Deixa eu ver um outro aqui. Olha lá, comercial, né? Código Comercial. Esse aqui também é antigão, ó. Deixa eu ver aqui. Bem antigo esse código aqui. Foi da minha mãe quando ela estudou e fez direito lá na década de 80. Então preste atenção, você vai pegar civil, direito civil, Código Civil, comercial, Código Comercial, penal, você lembra do Código Penal, você pode lembrar de outra lei também, pode lembrar, no caso do penal aqui, você pode lembrar da lei de drogas, no caso do eleitoral, você vai ver, não existe lei municipal sobre eleições. Então, você vai, mesmo que você não saiba nada de eleitoral, você vai ver que a lei das eleições, se você for procurar na internet, ela é uma lei federal, é a Lei 9.504 de 97, né? O Código Marítimo, né? Você não vai encontrar o Código Marítimo de Belo Horizonte, até porque Minas não tem mar, né? A não ser o de montanhas, mas o Código Marítimo ele é uma lei federal, né? Beleza, passamos aqui pelos códigos, por exemplo, também a CLT ou outra lei trabalhista qualquer que você queira, né? E tem até um sentido, né, pessoal? Imagine, Código Espacial criado pelo município de Fortaleza, né? Fortaleza que está regulando como é que funciona alguma questão relacionada à Lua, às estrelas, ao espaço brasileiro. Enfim, não teria sentido atribuir essa competência pelo princípio da predominância do melhor interesse, não teria sentido atribuir isso a municípios e estados, né? Outro exemplo aqui, ó, desapropriação. E aí, se você está estudando para concurso, você sabe que a desapropriação, a lei de desapropriação, na verdade, não é uma lei, é um decreto-lei com status de lei. O Decreto-Lei 3365 de 41, né, vigente no Brasil por muitos anos, ele substitui a ideia aqui, ó, de a União legislar privativamente sobre desapropriação. Então você vai procurar nos seus estudos e verificar que a desapropriação ela é regulada por uma lei federal. E assim, sucessivamente, eu te aconselho que vá fazendo especificamente ali, tratando de cada tema,
e colocando na frente. E eu te faço um desafio aqui agora. Por exemplo, qual que é a lei que você conhece que trata de trânsito e transporte? Não tem lei municipal. Lei municipal não pode tratar desse tema. Existe o Código de Trânsito Nacional. E por que lei municipal não pode? Porque é de competência privativa da União. O máximo que poderia acontecer se você encontrasse uma lei estadual sobre um desses temas aqui, é porque lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesses artigos. Então, lei municipal você não encontrará mesmo, que só os estados é que podem legislar sobre esses temas aqui, se for de maneira delegada pela União. Mas esquece isso, porque no Brasil isso é algo que não acontece, né? Teoricamente, a gente tem que saber aqui qual que é a regra, e o examinador ele não vai ficar te cobrando este tipo de exceção, né? Até porque se eu perguntar aqui se alguém conhece uma lei complementar que autorizou os estados a legislar sobre um assunto, isso vai trazer uma série de problemas para você. O que eu quero neste momento é só que você consiga reconhecer ali os incisos, bater o olho na questão, você já sabe solucionar. Como dica final desse vídeo, eu quero trazer a forma que isso é cobrado nas bancas de concurso. A primeira forma é muito simples. Eles vão colocar lá, por exemplo, aqui para você, compete privativamente à União legislar sobre, colocam lá vários temas, desapropriação, direito civil, penal e etc. E lá no meio, eles pegam algo que é competência da União, Estado, Distrito Federal legislar, por exemplo, um aqui, produção e consumo, né? E colocam como se fosse competência privativa da União. Essa é a resposta do que não é competência privativa da União, porque eles costumam misturar. A outra forma é colocar vários incisos lá, várias alternativas que não são competência da União e procurar saber qual que é. Lembrando que aqui eu estou falando de competência concorrente do artigo 24, perfeito? E a outra forma, por fim, dessa cobrança em questões de concurso é a que diz respeito a criarem um caso hipotético, e nesse caso hipotético de perguntar se a lei é constitucional ou não, se ela está de acordo com a Constituição ou não, se é competência daquele ente que criou a lei ou não. Por exemplo, chega ali, deixa eu colocar aqui para você na tela, olha lá, artigo 22, tá aqui, compete privativamente à União legislar sobre. Aí chegam lá e falam assim, o estado do Amapá resolveu criar uma lei que trate de populações indígenas, tendo em vista algum conflito que está acontecendo por lá, etc, etc, etc. Tendo em vista essa situação, a lei do estado do Amapá é, letra A, constitucional, porque o Amapá tem muitos índios. Letra B, é constitucional, tendo em vista o interesse público. Letra C, não, pessoal, essa lei é inconstitucional em razão da matéria tratada ser de competência privativa da União e não do estado alfa, do estado beta, do estado Amapá, Amazonas e assim por diante, ok? Se gostou desse vídeo, dá um like aqui, curte e compartilha com as pessoas que você conhece, que estão precisando aprender direito constitucional para provas de concurso e de exames que sempre cobram, né, o direito constitucional. Ficamos por aqui. Nas próximas oportunidades eu trago mais dicas falando mais sobre direito constitucional. Afinal, Constituição é guerra. Um grande abraço.